Oi gente, Wellington Barros, coach para desenvolvimento, sucesso e felicidade, com mais uma aula de apoio para o programa Saber Viver, o programa presencial que você faz comigo aqui na cidade de Primavera do Leste. Meus amigos, hoje eu vou trabalhar com vocês a ferramenta Ser, Fazer e Ter. Essa ferramenta é a pirâmide da evolução individual. E eu já vou começar colocando a maneira que essa ferramenta funciona melhor e também discutindo aqui com você e trabalhando aqui com você as maneiras como você pode estar usando essa ferramenta e por que então isso pode estar gerando em você algum descontentamento. Bom, primeiro, a ordem dessa pirâmide é na base da pirâmide, você imagina aí na sua frente um triângulo, né, que seria a face da pirâmide, né, uma forma triangular, divide em três partes, e na base, na parte maior, você tem o ser, que é a sua identidade, é como você se enxerga. Nós temos na parte do meio o fazer, que seriam as suas habilidades, as suas capacidades operacionais, seriam as suas ações, aquilo que você não faz ou deixa de fazer. Então, o fazer é o meio da pirâmide. E lá no bico, lá na ponta da pirâmide, nós temos lá o ter, que seria o seu resultado final. Nessa sociedade materialista que nós vivemos, nós percebemos que nós somos incentivados pela mídia, pela própria sociedade, a focar lá no ter, nos resultados. E você percebe muito isso nas interações que você faz com as pessoas. Nós costumamos a medir o grau das pessoas como se fosse assim pelos bens materiais que ela adquire. De alguma maneira nós estamos até correto, porque um ser, que você vai entender neste vídeo, que um ser com uma identidade muito bem resolvida, ele de fato consegue materializar um monte de coisas na vida dele. Mas esse ter, que seriam as conquistas, né, materiais, as conquistas intelectuais que a pessoa tem na sua experiência de vida, na verdade é apenas o resultado de uma identidade de ser da pessoa. Quando você encontra em uma festa com alguma pessoa e lhe é apresentada alguma pessoa, dentro de 5 minutos, ou você ou a outra pessoa vai perguntar um para o outro o que você faz. Então, se nós não observamos o que a pessoa tem, a gente quer saber o que ela faz. Sabendo o que ela faz, a gente pode se conectar ou desconectar dessa pessoa. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que leve uma vida mais simples, que leve uma vida mais modesta, por uma escolha mesmo. E de repente você vai para um evento e lá você é apresentado a uma determinada pessoa e ao você perguntar o que esta pessoa faz, ela diga para você que ela é um físico da NASA, que ela trabalha com simulação, que ela trabalha com tecnologias para levar o homem para Marte, e você de repente seja um cidadão aí comum, que tem alguma atividade que você entenda como comum. Você percebe que isso enfraquece a possibilidade de vocês manter um vínculo e manter um relacionamento? Porque o senso de identidade seu vai falar mais alto. Você fala, nossa, o que eu estou aqui fazendo conversando com um cara desse, né? Em outra partida, o cara pode ter também a mesma visão e a mesma percepção. Então, o que acontece? O maior problema dessa visão estreita de mundo é quando você observa só o topo da pirâmide, que é os resultados que a pessoa tem,
Você pode sentir assim um constrangimento, porque você pode fazer uma avaliação de que essa pessoa possa ter mais coisas do que você e como que essa pessoa conseguiu aquilo e você não conseguiu aquilo. Isso vai levar inevitavelmente você, talvez se tiver um nível maior de consciência, a entender o seguinte: essa pessoa deve fazer algumas coisas que eu não faço. Portanto, essa pessoa ela tem alguns ofícios, algumas atividades que eu não faço. Por exemplo, se ela tem esse carrão aí é porque provavelmente ela é empresária e eu não sou. Provavelmente ela tem um emprego que eu não tenho e ela, portanto, ganha o que eu não tenho. Ou pior ainda, você pode entrar lá na esfera do ser, da identidade e achar que essa pessoa pode ter valores que você consideram como valores assim importantes para ter e que a pessoa pode não ter como sua essência, né? É tipo, por exemplo, provavelmente essa pessoa fez alguma coisa errada para chegar nesse objetivo final. E você pode estar certo ou errado, não é a discussão aqui nesta aula. O que eu estou trabalhando aqui nessa aula é o seguinte: tudo aquilo que você quiser ter como resultado, você tem que fazer alguma coisa. E para você fazer alguma coisa que está lá no campo da sua capacidade, inata ou adquirida, você tem que ter um senso de identidade. E o que é essa essência? O que é o ser? O ser é um conjunto, assim. Neste primeiro momento eu posso dizer para você, porque isso ainda tem uma profundidade ainda maior, mas para essa aula vamos trabalhar com isso. Seria um conjunto dos seus valores, né? O conjunto dos seus princípios, é aquilo que você faz e justifica por que fez, e aquilo que você não faz e justifica por que não faz. As suas qualidades, né, digamos assim, as suas qualidades valorosas, né, a sua visão de mundo, né, as suas crenças, né, crenças muitas das vezes inconscientes que você nem sabe que tem, a sua missão de vida, né, por que eu existo. Por exemplo, o cara tem um bem material, uma grande casa, e você fala, essa pessoa só trabalha para construir casas, para ter casas luxuosas, e minha missão de vida é ser uma pessoa simples, é ser uma pessoa modesta. O que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita, né? O que você acredita e o que você não acredita. O seu nível de disciplina, o seu nível de comprometimento. Lá na essência do ser está o seu amor, o seu medo, os seus desejos. Então o ser, para a gente encerrar, seria assim: por que você faz o que você faz? Isso é o ser. Aí nós temos o fazer. O fazer é a sua ocupação, o seu ofício, né? O comportamento que você tem lá quando você está exercendo um papel lá de pai, né? Como você representa fisicamente os papéis do personagem. Então isso são as ações, né? O fazer. O que você faz e como você faz, isso está neste campo do fazer. Tudo isso me leva para onde? É para esse lugar que eu quero ir? É esse resultado que eu quero ter? Né? Responder ao porquê você faz o que você faz, isso é uma pergunta do seu ser, do seu íntimo. E o que é o ter, então? O ter é o final lá da pirâmide, ele só é o resultado, ele é o seu ganho. Eles são seus bens materiais, suas conquistas intelectuais, suas conquistas em relacionamentos, são todas essas coisas que você vê materializado na sua vida e que você gosta ou não gosta.
Então, o ser está mais conectado com o seu senso de identidade. O que você acha que você é, o que você pensa que você é, o que você acredita de fato que você é. Fazer tem a ver assim com as suas capacidades, né? O que eu sou capaz de fazer. E o ter é o resultado, né? O que eu tenho. Então, quando eu fico questionando, por que eu não tenho isso? É porque provavelmente eu não faço alguma coisa que me leve àquilo. E por que eu não faço isso? Eu não faço porque eu não me identifico, eu não tenho identidade com aquilo. Então, essa identidade é o quê? As suas crenças limitantes, né? Aqui nós vamos falar, esse ser que é a essência, que tem valores, que tem princípios, que tem qualidade, que tem visão, que tem crenças, que tem missão de vida, ele também tem pontos de melhorias. Ele também tem, vamos assim falar, ele tem defeitos que não o capacitam para adquirir aquilo. Então, o que eu quero fazer você nesta aula, assim como um exercício mesmo, é você começar a observar mais intimamente esse ser. Como é que eu penso? Como é que eu penso sobre isso? Como é que eu sinto sobre isso? Porque esse pensar e esse sentir vai fazer com que você tome ações que vai te levar inevitavelmente para os resultados. Então a vida, né, o ser, o fazer e o ter, não devemos ficar focado nesse ter, né? Nesse ter, porque nós temos que começar a nossa jornada assim, pelo ser. Um ser que faz uma determinada coisa e tem um determinado resultado. Então, quando você tem um resultado aqui na esfera do ter, que materializa na sua vida ruim, você tem que se perguntar o que eu estou fazendo. E quando você está fazendo isso, você tem que perguntar o que esse ser tem? O que tem aqui dentro da minha essência que está me fazendo fazer isso? Então, digamos assim, um marido que tem um relacionamento ruim com a esposa, ele, antes de tentar corrigir essa esposa, ele tem que dizer, olha, o que eu estou fazendo? Por que eu estou tendo esse resultado aqui? Quais são as minhas ações aqui no fazer que estão gerando esse resultado aqui na minha esfera real, aqui no meu ter, aqui na minha experiência de vida? Tá, por que eu faço isso? A palavra-chave aqui é por quê? Por que eu faço isso? Você vai encontrar a resposta dentro do ser. Olha, eu aprendi que mulher tem que ser submissa e minha esposa não é submissa, e isso me faz sofrer, então eu aprendi que é ela que tem que fazer determinadas atividades em casa. Então esse ser, de repente, ele está usando o que? Ele tem crenças que não bate com as crenças dessa esposa, e, portanto, gera nele. Como é que eu corrijo isso? Eu corrijo isso corrigindo a minha esposa. Olha, você tem que fazer isso porque eu tenho e mereço ter uma esposa assim? Ou eu tenho que fazer algumas mudanças comportamentais para que minha esposa, para que eu consiga melhorar o ambiente dentro da minha casa? Mas para que eu faça isso, eu tenho que mudar o quê? Eu tenho que mudar a visão minha de mundo. E isso está lá dentro do ser. O que esse ser acredita? Por que ele acredita nisso? Por que tem que ser desse jeito? Sempre porque, geralmente, eu indico assim para os meus alunos que se você, quando estiver tratando do ser, se você quiser uma profundidade, você viaja pelo menos em 5 porquê. Por que eu brigo com a minha esposa? Porque ela está fazendo isso. Porque o que ela está fazendo me incomoda. É porque é diferente do que eu acredito. E por que eu acredito nisso? Cara, porque meu pai acreditava nisso. E por que meu pai acreditava nisso? Cara, porque meu pai aprendeu com o pai dele assim. Eu vou entender que esse ser está funcionando por crenças que me foram imputadas, que não são minhas. Não sou eu de fato que acredito nisso. Eu acredito que eu acredito naquilo. Isso é muito profundo. Cara, como é que seria um ser que tem uma vida melhor com a esposa e como é que eu posso superar isso? Não é, você percebe que essa ferramenta ela te traz a 100% da responsabilidade. Não é mudar o outro ser,
melhorar o seu ser para que você consiga fazer algo diferente e, portanto, tenha um resultado diferente. Nós vamos ter muito mais aulas sobre isso. Então, imagine na sua cabeça aí agora um círculo, onde no centro a gente tem o ser. E logo depois nós temos uma auréola, mais um outro círculo, que está o campo do fazer. E depois, mais fora ainda de você, você tem um outro círculo maior ainda, que é o ter. Então, o que acontece? É essa essência que cria as ações de fazer e que criam, portanto, o resultado material que você percebe na sua vida, que é o ter. A pergunta é: isso que eu tenho porque faço ou deixo de fazer o quê? Isso que eu faço ou não faço, eu não faço por quê? Eu sou o quê? Que gera uma ação de fazer alguma coisa que está me gerando esse resultado. Ser é o senso de identidade, fazer são suas capacidades ou a falta dela, e o ter é o merecimento. Bom, se eu não mereço isso, eu tenho que vasculhar por que eu faço isso então, e por que o meu ser está fazendo isso. Ser é a essência do negócio, é aquilo que você tem como valores, princípios, qualidade e visão. Se você investigar o seu ser profundamente, você vai mudar as coisas que você faz, a maneira como você faz, e tudo isso que te leva para onde você quer ir. Por que você faz isso? E você pode fazer perguntas: é para este lugar que eu quero ir? Eu estaria disposto a pagar o preço? Eu realmente quero esse resultado que eu estou tendo? Quais são as ações que eu devo fazer para mudar esse resultado? E quais são os valores, quais são os princípios, quais são as qualidades, quais são as crenças que eu devo ter dentro desse ser, para que este ser seja capaz de fazer e ter alguma coisa. Qual é a disciplina que eu não tenho e que, se eu tivesse, eu faria alguma coisa e me daria esse resultado que eu estou esperando? Para me ter essa caminhonete, qual é a disciplina que eu deveria saber fazer? E quais são os valores de disciplina educacionais que eu teria que ter dentro da esfera do ser para que eu conseguisse adquirir isso? Gente, é muito profundo isso, é a ferramenta ser, fazer e ter. Se você pegar só isso para essa aula já está bom. O ter é apenas o resultado. As pessoas que têm, elas fazem alguma coisa e elas só fazem porque elas são alguma coisa. O senso de identidade. Entenda que tipo de ser você tem que ser para lhe dar a capacidade de fazer e, portanto, ter as coisas que você tanto deseja. Eu agradeço imensamente vocês por me acompanharem nessa aula. São praticamente 20 minutos. Você é uma essência. Você não é os resultados materiais que você tem na vida. Você não é o que você faz. Você é um ser magnífico que tem que se entender, que tem que se amar, se aceitar, que tem que dominar o medo para conseguir fazer e ter uma vida extraordinária, aonde quer que você queira que sua vida seja extraordinária. Ser, fazer e ter, a ferramenta extraordinária de coach. Sua identidade, sua capacidade e o seu merecimento. Essa é a aula 1. Nós vamos ter mais aulas sobre a ferramenta ser, fazer e ter. Seja simplesmente fantástico. Eu sou o seu melhor treinador. Seja o seu melhor treinador. Seja capaz de ser, fazer e ter a vida extraordinária que você merece. Busque os porquê na sua essência, não do que você está fazendo, mas como você está sendo. Pense sempre: eu sou o quê?
porque isso gera o fazer e gera o ter. Um forte abraço do coach para desenvolvimento, sucesso e felicidade.